vigilância da população e também é muito gasto com vigilância de câmera mesmo, pública e outras inteligências de espionagem. Então, um dado aqui que está no texto, essa parte aqui, é que pro lado do Iraque, simplesmente não aconteceu mais ou menos, na verdade aconteceu a mesma coisa, assim, porque houve a privatização da máquina governamental, praticamente, e todos os recursos foram, foram privatizados, todas as estatais desse país, bem como as jazidas de petróleo e a exploração delas. E a gente sabe dos vários crimes de guerra dos Estados Unidos no Iraque. Mas eles colocaram a população inteira num regime de encarceramento em massa. Então, não houve qualquer forma de que essa população se articulasse para vencer, para lutar contra isso, para protestar. E foi isso que aconteceu. Até hoje, a máquina governamental do Iraque é privatizada. Ela serve a elites privadas num grupo bem pequeno que também está no elo íntimo com o governo. E outra colocação é que quem mais lucrou com a guerra, com a indústria da guerra, é efetivamente quem reconstrói o país após a grande convulsão, a grande destruição que acontece. Porque por que deixar a Unicef reconstruir se você pode deixar que lucros imensos aconteçam em empresas multimilionárias, construtoras multimilionárias estadunidenses? Então, se antes, na política deles de redução de danos e de aquecimento da economia em crise, especificamente na crise de 30, foi de basicamente cavar buracos para encher novamente, com várias obras públicas. Agora ele faz isso em outros países. Você causa a guerra, o país é destruído, você vende armas e todo o complexo militar lucra com isso, mas principalmente após essa questão, você lucra com reconstrução da cidade, com o endividamento do país. E o país continua mergulhado cada vez mais em crise, pedindo recurso da FMI. E efetivamente ele não sai desse bolo, enfim. Ele é feito para isso, essa estrutura de livre mercado. Então, para finalizar, outras coisas que eu não coloquei nesse resumo, porque é um livro de 700 páginas, então condensar em uma lauda é um pouco difícil, mas ela também cita desastres naturais, como foi o caso do que aconteceu após o furacão Katrina no estado, cidade, enfim, em uma cidade que agora eu esqueci o nome, mas após o furacão Katrina aconteceu enchentes em uma cidade, especificamente em bairros pobres dessa cidade. E o resultado depois, e ele foi orientado especificamente, diretamente pelo Milton Friedman, que agora, para reconstruir essa cidade, é necessário privatizar escolas. É exatamente isso que essa população precisa. Então, o resultado a longo prazo, a médio e longo prazo, é que toda a educação desse estado ela passou a estar na mão da iniciativa privada.
Então, eles se aproveitaram de um momento de tragédia para implementar esse tipo de transferência de recurso. E outro caso citado é no Sri Lanka, após um tsunami, em que havia um interesse do mercado muito incisivo em formar resorts, né, no litoral, mas havia populações de centenas de anos lá que estavam vivendo da pesca, etc., mas como no contexto de terra arrasada, não houve ajuda para essas pessoas, não houve reparação a essas pessoas. O que houve foi a compra do lote nas faixas de litoral, nas praias, e agora se tem belos resorts. Isso é algo para a gente refletir sobre como que as forças e o mercado atuam no planejamento urbano, porque quando a gente vai ouvir o que a sociedade quer, é óbvio que essas pessoas, quem compõe essa elite que está intimamente atrelada ao governo, tem mais voz. Então, partindo agora para a reflexão sobre isso, a reflexão crítica. Ao longo do capítulo 4, que é quando ela vai mencionar os eventos da China e da Polônia, também tem a África do Sul, lá nas políticas do apartheid, que, enfim, ela coloca isso de uma maneira muito rápida. Eu entendo por quê, o livro já tem 700 páginas, mas fica carecendo de mais detalhamento sobre a articulação política da sociedade durante e antes o momento de crise. Ela foca demais no que foi feito, sabe, no apagar das luzes, foi feito de maneira muito apressada e resulta na transferência de recurso público para a iniciativa privada. Mas ela não fala muito sobre como se deu. Por exemplo, na China não há um grande estudo sobre como que funcionava especificamente a política da China. Foi muito raso. E na Polônia também, e principalmente na África do Sul, muitas forças que estavam, quer dizer, muitos agentes e sujeitos importantes na política da África do Sul não foram mencionados. E isso enfraquece o próprio argumento da autora, apesar de que a constante de que houve crise e logo em seguida a privatização de alguma parte da máquina pública aconteceu, mas isso não fica claro porque, além dessa dificuldade de abordar de maneira profunda esses contextos, ela não traz, ela meio que mistura esses exemplos. Tipo, na Bolívia, o caso da Bolívia está no mesmo que o caso da Tati. O caso da Tati teve guerra, na Bolívia teve uma complicação financeira lá. O caso da apartheid, que é gravíssimo e tem muitas questões envolvidas, muito contexto social que não foi mencionado, é muito distinto do que aconteceu na China, porque o movimento da China é principalmente o movimento estudantil que buscava mais investimento em educação por parte do Estado. E assim, são momentos políticos distintos que foram juntados no mesmo capítulo. Então, há muitas críticas sobre a argumentação dessa autora. E as questões que eu gostaria de refletir é como que a sociedade consegue proteger seus interesses, a parcela mais significativa dela, pelo menos, no mercado que se aproveita de movimentos de caos social para tirar os recursos, para tirar o dinheiro de impostos públicos para transferir para a iniciativa privada. Como se articular nesse contexto? E sobre o caso brasileiro, eu tenho também outra reflexão, porque a gente gasta massivamente com a casta militar. Eu vou ler essa pergunta que eu coloquei. Pesquisando na página de transferência
Eita, perdão, na página de transparência governamental para descobrir quantos compõem as patentes do Brasil, conta-se 171 generais dentro e fora da ativa. Desses 16 na ativa de 4 estrelas, constituindo o alto comando, ao passo que nos Estados Unidos há 17, e está no número mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Existem 170 generais vivos, 4 estrelas dentro e fora da ativa, ao passo que se somam absurdas 274 pensionistas filhos de generais 4 estrelas falecidos. Eita, não coloquei 4 estrelas aqui. Vou editar. Enfim. 136 vezes a quantidade na ativa e cujas pensões são hereditárias equivale ao salário de um general na ativa, mais de 35 mil reais. Então, assim, é um recurso vergonhoso, é um recurso alarmante, é um recurso imenso dedicado à segurança, né? Que a gente, em tese, estaria investido na segurança, porque esse é o papel das Forças Armadas, mas eles não são eficientes em nem nada do que se propõe, nada que efetivamente deveriam segurar, quer dizer, assegurar. Combate às drogas, a gente tem anos de experiência e vê que está sendo ineficiente. Não há proteção das fronteiras, não há proteção da nossa faixa d'água, esqueci, nosso litoral, não há. E há muitos exemplos disso durante o governo passado, que era basicamente militar. Tinha militar até na Casa Civil, no governo passado. E a pergunta que eu faço é: qual é a crise que a gente está vivendo para se justificar um volume orçamental destinado a Forças Armadas e não com saúde e educação? Porque uma coisa importante também que esse livro fala é que nos Estados Unidos, após os ataques de 11 de setembro, aconteceu que houve uma diminuição imensa do bem-estar social, das políticas de bem-estar social, para agora se dedicar ao exército. E os Estados Unidos têm um dos maiores exércitos do mundo, se não o maior, assim, pelo menos em níveis orçamentais. E a gente tem essa aberração de ter a mesma quantidade de generais 4 estrelas nesse país. E a gente não faz guerra desde a Guerra do Paraguai. Então, esses são os questionamentos. Obrigada por assistir o vídeo, a minha apresentação. É isso, obrigada.